Olá, você está no Previdência em 10 minutos, o seu programa do Rede Previdência, que te atualiza diariamente sobre as notícias, novidades e temas interessantes do direito previdenciário. Vamos falar sobre benefício de pensão que foi cessado depois de 54 anos de concessão. E vamos também falar um pouquinho sobre as atualizações da revisão da vida toda. INSS retirou do seu site o pedido de revisão da vida toda, pedido de revisão administrativa da revisão da vida toda. Como é que fica tudo isso? Isso você vai conferir já já. Mas antes, se você ainda não nos segue, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não perde mais tempo, clica no sininho aqui embaixo e se mantenha atualizado sobre todos os temas diariamente, além de programas que discutem com mais profundidade temas específicos do direito previdenciário, que vão ao ar mensalmente aqui na nossa Rede Previdência. Pois bem, o TRF3, ou seja, o TRF da terceira região, determinou que o INSS restabelecesse um benefício de pensão por morte que foi cessado após 54 anos de manutenção deste benefício. O que aconteceu no caso específico? O benefício foi concedido muitos anos atrás, antes mesmo de haver o cadastro de pessoa física, o CPF. Ou seja, o cidadão, este segurado, morreu precocemente e deixou uma pensão, era segurado, deixou uma pensão, a sua viúva, então, foi lá, deu entrada e passou a receber este benefício. O fez durante os últimos 54 anos. Acontece que, recentemente, numa revisão administrativa, o próprio INSS entendeu pela cessação do benefício, uma vez que não foi encontrado nos registros da autarquia o cadastro da pessoa física, o CPF do instituidor. Quem é o instituidor? É aquele que é segurado, que falece e que gera o direito, então, a uma pensão por morte. Como este instituidor faleceu 4 meses antes da criação do CPF, da criação deste cadastro nacional de pessoas físicas, óbvio que não foi possível apresentar o CPF. Como nós sabemos, não é possível criar um CPF de alguém que já faleceu, alguém que não está mais entre nós, já desencarnou deste plano. Essa pessoa, ela não pode ter a inscrição no cadastro da pessoa física. Ainda que essa segurada tenha, essa beneficiária, essa pensionista tenha tentado gerar esse CPF para atender a essa exigência da autarquia, não foi possível. E então, diante dessa impossibilidade, o INSS entendeu pela cessação do benefício, fazendo com que essa segurada fosse à justiça, acionasse a justiça para que administrativamente, para que judicialmente a justiça declarasse, então, o seu direito de continuar a receber este benefício, mesmo diante da impossibilidade de criação de um CPF para uma pessoa já falecida. São essas circunstâncias que nós sempre comentamos das coisas que o INSS faz que nos parece não ter muito sentido, né? É claro que existe uma regra, é claro que a gente sabe que hoje, para qualquer pedido, é necessário o CPF, para tudo hoje em dia a gente precisa do CPF, mas este caso específico, uma pensão que vem sendo paga há tantos anos, o próprio servidor do INSS poderia ter verificado a data do óbito e ter verificado que essa data do óbito era anterior à criação do CPF. Assim não foi feito, foi-se à justiça, a justiça declarou o direito dessa beneficiária a continuar recebendo a sua pensão, que é devida, e ainda por cima, além disso tudo, o INSS teve que restabelecer esse benefício, né? E certamente que uma demanda dessa gerará um dano moral, né? É uma questão aí a ser discutida,
né? Neste caso, essa cessação indevida, eu entendo que gera, sim, um dano moral que começou a ser reconhecido no âmbito do TRF, dos TRFs, né? Da Justiça Federal em geral. O TRF3, então, confirma essa sentença sem necessidade de reexame do mérito, né? Mantendo esta decisão, então, de concessão de benefício para a segurada, para a dependente deste segurado que veio a óbito antes mesmo da criação do CPF. Bom, quem tem direito hoje à pensão? Inicialmente, nós temos a primeira categoria, que são companheiro, companheira, cônjuge, né? Não importando aí se são do mesmo sexo ou não, importante que se comprove a união estável de mínima duração de 2 anos, né? Para qualquer sexo não há diferenciação quanto a isso. E os filhos, essas primeira categoria, elas dividem a pensão. Numa segunda categoria, nós temos ali irmão, nós temos pai e mãe. Esses outros, eles precisam comprovar, portanto, a dependência econômica. Nesse primeiro grupo, essa dependência econômica, ela é presumida. Então, não há que se falar em dependência econômica do cônjuge companheiro, não há que se falar de dependência econômica do filho menor. Então, você tem aí para essas situações, então, você pode dividir a pensão em caso de óbito do segurado. É necessário que o segurado tenha pelo menos 18 meses de contribuição para que esse benefício tenha uma duração maior do que 120 dias. Se tiver menos de 18 contribuições, ou seja, 1 ano e meio, se ele tiver contribuído por menos tempo do que isso, essa pensão durará apenas 4 meses, independentemente de quem faça essa solicitação, tá? Mesmo que seja um filho menor. Durará apenas 4 meses se tiver menos de 18 meses de contribuição. Bom, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre as atualizações da revisão da vida toda. O que aconteceu? O INSS retirou do seu portal, o Meu INSS, retirou a possibilidade de solicitar a revisão da vida toda de maneira administrativa. A gente sabia, e a gente alertou aqui, de que esse pedido administrativo, ele provavelmente não ia dar em nada, né? Que haveria a necessidade de se arguir judicialmente essa revisão da vida toda. E ainda assim, o INSS manteve, fez até alguma publicidade sobre essa nova possibilidade, esse novo pedido de revisão específico ali no âmbito administrativo. A gente sabe que não é possível administrativamente, no estágio atual que nós estamos, que o INSS conceda essas revisões. Portanto, já era exigível, mesmo antes da retirada desse pedido, o ajuizamento da ação. E aí fica a pergunta, mas e se eu não quiser ajuizar, mas quiser assegurar ali o direito de revisão, né, para que posteriormente não seja alegada uma decadência, para suspender os efeitos dessa decadência? O que eu posso fazer? Você pode requerer esta revisão no pedido de revisão. Não há mais um pedido de revisão específico, revisão da vida toda, mas ainda tem no portal o pedido de revisão. E você pode ali fazer um memorial e justificar, então, essa revisão da vida toda nessa revisão geral. Não precisa necessariamente ser o pedido de revisão da vida toda. Mas a retirada dessa possibilidade administrativa nos dá indício de que, de fato, o INSS está tentando suspender todas as ações e está aí tentando, de alguma forma, dificultar, dar criar esse clima aí em relação à revisão da vida toda. Mas o que a gente aconselha, o que a gente tem dito para as pessoas, o que a gente tem feito, como que a gente tem atuado no nosso escritório? Acha que tem o direito? Você entende que você pode ser beneficiado com a revisão da vida toda? Procura um profissional especializado, alguém com competência para elaborar cálculo, saber se essa revisão é vantajosa para você, porque ela pode, inclusive, diminuir a sua renda se não for bem manejada. Daí a importância de procurar um profissional especializado para que você faça um cálculo e, com base nesse cálculo, um cálculo bem feito, bem trabalhado,
você requerer judicialmente a revisão da vida toda, que continua aguardando o julgamento dos embargos declaratórios peticionado, interpostos pelo INSS. Até o momento, continuamos aguardando esta última decisão. Alguns tribunais, algumas varas federais têm dado andamento nas ações, mesmo sem sem o trânsito em julgado da revisão da vida toda, concedendo o benefício em atendimento ao que ficou decidido na questão material. Então, algumas varas estão continuando os processos, estão dando vazão aos processos da revisão da vida toda. Portanto, se você acha que tem direito, não perde mais tempo, não. Procura um profissional habilitado, competente para verificar e, então, requerer a sua revisão, se for este o seu caso. Essas são as nossas notícias, os nossos alertas dessa semana, e nos encontramos na próxima semana, pessoal.